Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade. Como vocês estão, queridas? Gente, hoje chamei o italiano para um date. Trouxe ele no restaurante japonês. Trouxe depois da consulta médica, né? Consulta médica hoje foi a segunda visita obstétrica. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a visita obstétrica. Não foi das melhores, até porque eu não peguei a mesma médica, a mesma equipe. Depois explicaram como é um hospital particular que tem atendimento público também, parte do atendimento é público, então você não pode escolher o médico. Se você quiser escolher para ter consulta sempre com a mesma equipe, você precisa pagar no particular. E a gente não sabia. Então chegou lá, era um outro médico, eu me assustei, falei, homem, não quero passar em consulta com ele. Já tive um bad feeling ali na hora que eu entrei. Mas, né, estamos ali, vamos lá. Aí começa aquela coisa, você é italiano, mas não fala italiano? Não, eu falo inglês. Aí, como assim? De onde que você nasceu? Aí eu expliquei. Sou ítalo-brasileira, lá. Ah, tá bom. E aí, quando o italiano chegou, o italiano tinha ido trocar o cartão do estacionamento. Quando ele foi trocar e voltou, eu já estava dentro da sala. E aí o rapaz simplesmente começou a conversar só com ele, em italiano. Só que o italiano do médico também não era dos melhores, porque o italiano não estava entendendo nada. Todas as instruções eu falei, traduz pra mim. Ele, tipo assim, ele não estava entendendo. Enfim, aí eu comecei a me intrometer, lógico, porque ali eu sou a pessoa principal, né? Sou a grávida. E aí a gente começou a conversar, enfim, ele começou a explicar um pouco melhor, tentava em inglês, que o inglês dele era muito ruim, assim, eu não quero julgar ele pelo inglês, mas aqui na região, como tem a base militar dos Estados Unidos, a maioria dos lugares que presta atendimento em inglês também. Justamente por causa da base dos Estados Unidos. O que eu achei maravilhoso, que eu consigo me comunicar. Mas a coisa foi um pouquinho diferente do que eu imaginava. Eu não entendia muito bem o inglês dele, ele falava italiano, o meu italiano, meu parceiro. Ele não entendia o que o médico falava também, mesmo em italiano. Aí eu falei que tinha umas perguntas, ele, pode fazer, mas ele não tava dando muita atenção pras perguntas, sabe? Ele tava fazendo umas perguntas assim, coisas, se eu podia praticar atividade física, ele falou, ele respondia assim, muito, tá, e fazendo outras coisas, anotando um monte de coisa. Eu falei, gente, cosméticos, quais os cosméticos que vocês não podem usar, que vocês não estão usando durante a gravidez? Ele só falou pra mim tintura de cabelo. Eu falei, tipo, é claro que pra pele e outras coisas a gente não pode usar. Mas eu falei, eu não vou ficar nessa discussão com esse senhor. Perguntei sobre atividade física, sobre cosméticos, sobre... tá aqui, ó. A recomendação era sobre cozinhar bem os alimentos e os vegetais, lavar bem frutas e verduras. E aí decidimos vir num restaurante japonês. Mas eu não como nada aqui cru. Mas é isso, mais tarde eu faço uma outra continuação do vídeo explicando como que foi a consulta. E eu preciso agendar uns exames e agora eu preciso também entender se eu vou continuar com esse atendimento público das visitas ou se eu vou querer manter aquela mesma médica, que era bem mais atenciosa. Gente, é aquela coisa, nada se compara à saúde do Brasil, né? Como eu disse em um dos vídeos anteriores. E realmente é bem desafiador a gente se adaptar a uma nova cultura, um novo sistema de saúde. Eu fiquei bastante... Será que a palavra é frustrada?
com o tipo de atendimento, assim. Eu achei bem pobre o tipo de atendimento desse médico nessa visita. E aí depois eu saí de lá, assim, tentando ressignificar o que eu tava sentindo. Tipo assim, ele fez a consulta, o bebê tá mexendo, tá ótimo, o que era básico eu ouvi e pronto. Porque deve ver que era aquilo que ele tinha para me oferecer, sabe? E é aquela coisa, às vezes a pessoa também não tá num bom dia e, né, não vai desempenhar um bom trabalho. Então eu falei, não vou perder muito tempo tentando entender ou tentando, ou julgando ou remoendo, porque também não vai levar a nada. Mas o que eu achei bem curioso, gente, as fotos que ele tirou do ultrassom, a imagem, né, que ele tirou no ultrassom. As imagens, assim, a primeira ultrassom que a outra doutora fez, maravilhoso, assim, nossa, dá pra você ver muita coisa. Você fica impressionado, assim, com... Ai, que legal. Essa daí não tinha nem foco as fotos, parecia o ultrassom que eu fiz de quando eu tava com 9 semanas, que eu ainda fiz lá na Irlanda. Então parecia muito, assim, tudo desfocado, um monte de nada. Eu falei, meu Deus do céu. Mas tá bom, né? Foi o que ele teve pra me entregar. Vou considerar que ele tava fazendo o melhor dele ali pra mim. E aí, compartilhando com uma amiga minha que mora no Canadá, ela falou que a saúde lá pública, mesmo que você vá num hospital, por exemplo, particular, é assim também, é randomicamente os médicos. Cada visita é um médico. Ela falou que chega a ser engraçado, porque às vezes você tá pesando mais, às vezes tá pesando menos, às vezes o bebê tá pesando mais, tá maior, às vezes na outra consulta ele tá menor, porque eles não fazem muita questão de ter uma coerência, né? E quando eu falei pra moça, meu peso aqui tá batendo 87, mas precisa descontar uns 2 quilos de roupa, que foi o que a moça fez da outra vez. Ela nem quis saber, ela foi lá e botou os 87 lá no papel. E boa sorte pra você, entendeu? Assim, eu vou pirar por causa daquilo? Não vou. Queria dar um abraço nela, um abraço de urso. Bateu uma vontadezinha, mas eu falei, quer saber? Eu sei do meu peso, eu tô controlando o meu peso. Na verdade, o meu peso é de 83 quilos foi desde março, antes da gravidez. Aí, depois, com a gravidez, na última visita, que faz 4 semanas, tava o mesmo peso. E agora, uma semana atrás, que eu me pesei, tava com 800 gramas a mais. Então, 83.800. Isso aqui na balança de casa, tá? Assim, tem da média lá da outra médica e da minha aqui, 800 gramas. Para 4 meses, acho que tá bacana. Aí me veio o cidadão falar que botou lá, tem 4 quilos de diferença. Não vou nem considerar, né? Pra não endoidecer. Mas confesso que eu fiquei um pouco desapontada, assim, com o tipo de saúde. Mas é uma coisa que eu tenho que lidar, né? A frustração é minha, o desapontamento é meu, e aí eu preciso eu mesma lidar com a situação. Curioso hoje, porque depois da consulta, depois do médico recomendar não comer carnes cruas, não lavar bem frutas e vegetais crus, né, antes de comer, lavar bem as mãos, nós paramos num rodízio japonês. Assim, eu não como peixe cru, eu mal como peixe. Eu gosto de um camarãozinho e tal, mas é basicamente isso. Comi bem até. Comi nhoque de camarão, comi uns pratos quentes maravilhosos, assim, com bambu, que eu acho bem saboroso. Tava bem temperadinho, bem gostoso. E aí, camarão eu deitei rolê, né?
Comi camarão até frito, assado, grelhado, os gyozas, que é liberado, né? Que é cozidinho. E foi isso, gente. Eu percebi que eu ainda tô, assim, num mood meio querendo tentar entender, mas outra parte de mim que é mais consciente, que é uma parte que eu sei que não adianta nada eu ficar brava, indignada, não adianta, porque não vai mudar. Foi o que foi a consulta médica. Então, essa noite eu vou fazer uma meditação bacana, assim, pra limpar esse sentimento de mim, porque eu não gosto de ficar, sabe, nessa sensação, com essa energia de tipo, vou ficar reclamando, vou ficar... Não, na próxima consulta, outro médico ou a mesma médica, jogar pro universo que na próxima consulta será aquela mesma médica. E aí eu vou, de repente, poder perguntar, né, se ela me aceita como paciente dela particular ou alguma coisa assim. Mas tudo isso envolve custos que a gente ainda vai verificar. Sobre o resultado dos exames, eu já tinha dado uma batida de olho nos exames e eu vi que o meu ferro estava baixo. Isso é completamente normal. Quem já passou por um procedimento de cirurgia bariátrica tem essa queda do ferro mesmo, e aí tem que suplementar. Como não era uma diferença muito grande, o médico não me receitou intravenoso. Ele falou, continua tomando seu ferro aí e tal, a marca que você quiser, a dosagem que você quiser. Isso eu achei um absurdo também, mas assim, como eu já tive instrução dos meus médicos anteriormente, então eu já tenho essa consciência que meu ferro é baixo desde depois que eu fiz a bariátrica. Então são 14 anos já, né, com essa experiência. Então eu falei, disso eu consigo cuidar. E aí teve uma outra parte que eu achei interessante, ele pediu um exame de hemoglobina, a análise de hemoglobina, porque ele falou que minha hemoglobina deu um pouquinho alterada e ele queria, tipo, uma investigação, um exame mais específico. Quando eu desci para agendar lá na recepção, a moça falou, esse exame a gente cobra 140 euros, não é gratuito, porque eu tenho as isenções aqui. Então, as isenções é como grávida, né? Então, consultas, exames eu não pago. E aí, quando ela falou que era 140 euros, foi engraçado, porque o italiano virou e falou, quê? 140 euros? A reação dele assim foi na hora, automática. Eu não reajo assim, mesmo quando a pessoa me fala um preço que eu não concordo ou que não cabe no meu bolso, eu não reajo assim, eu simplesmente falo, tá bom, vou pensar, depois eu ligo para agendar. Né? Não sou obrigada a fazer, mas ele não tem essa maturidade, vamos dizer, ele fala na cara. E aí eu falei para ele, calma, vamos ver se aqui na cidade a gente consegue fazer, porque eu estou fazendo o pré-natal numa cidade vizinha. Então, falei, vamos ver se eu consigo agendar aqui na cidade e possivelmente eles não vão cobrar aqui, né? Se eu agendar no hospital municipal. Eu tô com essa tarefa de agendar aqui no hospital municipal esse exame de hemoglobina para tentar avaliar o porquê que ela tá tão baixa. Não é tá tão baixa, tá 0,3% abaixo da média ali, da escala que eles dão. Mas o médico pediu para fazer, até porque, por ser uma gravidez de risco, eu tenho já 41 anos, então ele falou, melhor fazer, né? E aí a gente vai acompanhando todos os exames e toda essa nova experiência na Itália, que precisa ter um equilíbrio do emocional, assim, bem equilibrado, viu? Então, obrigada a vocês que assistiram mais esse vídeo e volto com vocês numa próxima oportunidade pra gente falar de como é a vida de uma mãe, de uma futura mãe aqui na Itália. Um beijo!